Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos novamente juntos para refletir um pouco sobre o que a palavra do Senhor nos diz. Estamos aqui nas nossas quintas-feiras estudando os mandamentos de Deus. Na última quinta-feira, estudamos um pouco o sexto mandamento e hoje nós vamos estudar o sétimo mandamento. Assim como foi na semana passada, que usamos dois exemplos, não será diferente desta forma, que é o que o nosso periódico apresenta para nós. Caminhar com os mandamentos, tomando exemplos, tomando casos das Escrituras e fazendo comparação entre eles. Eu quero fazer com vocês, meus irmãos, a leitura do Salmo 32. Este salmo, escrito por Davi, ele diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, diante dos mandamentos do Senhor, diante da vontade do Senhor expressa a nós, criaturas do Senhor. Criaturas, Senhor, rebeldes, criaturas que criaram inimizade com o Senhor, mas hoje criaturas restauradas, renovadas, pela Tua misericórdia e graça na pessoa de Cristo Jesus. Te agradecemos, nosso Deus, por esse grande ato de amor. Nos dê da Tua iluminação para entendermos, Senhor, o recado, a mensagem da Tua palavra nesse instante. Cuide de nós, cuide dos nossos irmãos que estão adoecidos, Pai. Guarde a cada um deles. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e voltamos já daqui a pouquinho, logo depois vindo, para estudar a Escritura Sagrada. Sonda-me, ó Deus.
que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu, minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Falar sobre os mandamentos de Deus seguramente não é agradável e não é tão fácil. Não é agradável porque falar sobre os mandamentos de Deus confronta-nos com a realidade da nossa vida de santidade, confronta-nos com os nossos pecados, confronta-nos com a maneira não correta de vivermos em relação ao nosso Deus. E não é tão fácil, porque falar sobre os mandamentos, em muitos momentos, tem sido simplesmente olhar para Êxodo 20, tomar o texto na sua literalidade, ele é literal, mas olhando só para um aspecto e entendendo que matar significa tirar a vida de alguém, ou que adulterar significa simplesmente trair a esposa num ato, ou o marido, em um ato que se consuma de maneira física e visível. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos nela os mesmos 10 mandamentos expandidos por todas as suas páginas. Eles resumem de maneira muito objetiva o querer de Deus revelado a nós, aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, tanto que os mandamentos estão divididos em 2 seções, como já vimos. Primeiro diz respeito às nossas obrigações, aos nossos deveres para com Deus, e a segunda parte fala dos nossos deveres, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades com relação ao nosso próximo. E Jesus resumiu muito bem tudo isso quando ele vai para a lei
E ali ele tira a essência de tudo isso quando ele diz, indagado como ele foi pelos fariseus com relação ao maior e mais importante mandamento, ele afirma que todo resumo da lei está aqui, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aqui se resume toda a lei e todos os profetas. Aqui se resume tudo o que as Escrituras Sagradas têm nos revelado a respeito do ser de Deus, da sua vontade, do seu caráter e da sua essência, aquilo que nos é pertinente conhecer nesse tempo em que aqui estamos vivendo. Então, olhar para os mandamentos é olhar para as Escrituras e ver que quando nós tratamos desses mandamentos, nós estamos tratando do nosso próprio bem-estar. Nós estamos tratando da nossa própria vida, não com um caráter egoísta e egocêntrico, mas com um caráter altruísta, de dar-se, com um caráter servil, de cuidado com as pessoas. Hoje nós estaremos estudando o 7º mandamento. Na semana passada falamos um pouco sobre o 6º mandamento, não matarás, e nós descobrimos que não matar significa muito mais do que tirar a vida de alguém fisicamente. E hoje nós vamos olhar um pouco para esse aspecto do adultério na vida conjugal, como nos apresenta a Escritura Sagrada. O nosso texto está em Êxodo, capítulo 20, verso de número 13. Não adulterarás. Enquanto, meus irmãos, nós vimos na semana passada que o 6º mandamento, ele valoriza a vida, a santidade da vida. Essa dádiva preciosa nos dada por Deus. O 7º mandamento, por sua vez, vai destacar, vai realçar, vai fazer com que se aflore a santidade dentro do matrimônio e a santidade da família. Quando nós falamos em santidade do matrimônio, nós estamos falando do bem-estar, nós estamos falando da bênção que é um relacionamento familiar. Infelizmente, meus irmãos, a quebra desse mandamento é uma realidade que é encontrada em todas as esferas da sociedade. Se é encontrada em todas as esferas da sociedade, não é diferente com a igreja do Senhor Jesus. Não é diferente com pessoas que estão hoje enfrentando a realidade do adultério e estão ligados com alguma comunidade cristã. Muitos, meus irmãos, mesmo sendo parte dessas igrejas, não têm preservado a integridade da família e não têm preservado com seriedade o seu matrimônio, não têm preservado a santidade da vida conjugal com aquele ou com aquela que tomou a decisão de constituir uma família. A quebra desse mandamento, do 7º mandamento, quando acontece por parte daqueles que estão vivendo na fé cristã, trazem um prejuízo muito grande para as causas do Evangelho, meus irmãos. E depõe contra o testemunho que a Igreja de Cristo tem dado às pessoas que não conhecem o Evangelho. Tem sido de um prejuízo muito grande. Mas não apenas preservar a santidade do matrimônio ou o não adulterar, porque isso pode se tornar um mau testemunho. O mau testemunho se tornará uma consequência. O prejuízo às causas do Evangelho será o resultado da atitude tomada com relação à vida de família. Infelizmente, nós temos visto a fragilidade da família dentro do nosso tempo, dentro da nossa época. E nós observamos que, se olharmos hoje, em nosso tempo, à nossa volta, nós vamos ver que
há até em certos aspectos, aspas aqui, naturalidade com relação a este fato ou a este ato dentro da vida social de pessoas que estão próximas de nós. Quando o casamento se fragilizou, né, tudo se fragilizou e a família ela se tornou um alvo muito fácil, nas mãos do grande inimigo de Deus, do nosso grande inimigo, mostrando que nós perdemos muito quando assim fazemos. Obscurecendo os nossos olhos, parece que não é algo tão ruim assim. A gente tem observado, de vez em quando a gente ouve pessoas justificando os seus atos. Uma das tentativas de justificar as suas ações em nossa época, né, em nosso tempo, tem sido, meus irmãos, o conceito de que o bem-estar e a felicidade ela deve ser buscada por nós da forma como pudermos fazer. Tem-se dito que, afinal de contas, o que importa é ser feliz, o que importa é a sua felicidade. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu ainda não havia me casado, e eu e a Roseni estávamos ajudando uma pessoa no seu casamento, e ela estava já trajada de noiva, e ali nós conversávamos e ela disse algo que nós olhamos um para o outro, eu para a Roseni, ela para mim, e ficamos pensando sobre aquela atitude. Ela estava para casar e ela disse: casamento é assim mesmo, se não der certo, a gente separa. Ela estava indo para o seu casamento, estava se preparando para o casamento. E nós vemos em palavras como estas que ele se tornou, o casamento, extremamente fragilizado e desvalorizado em muitos aspectos, em muitos meios sociais. Quando se fala do casamento, associa-se o amor. E é uma frase que identifica esse tipo de atitude. O amor é eterno enquanto dura. E o casamento, ele acompanha o amor. Se o amor acabar, o casamento também acaba. Irmãos, se pensarmos no amor altruísta, aquele amor de Deus, o casamento nunca acabará. Mas se pensarmos no amor egoísta e egocêntrico, esse amor que é confundido com paixão, esse, meus irmãos, quando a paixão acabar, ele também acabará e ele também irá embora. E muitos têm justificado das mais diversas formas o seu ato dentro do relacionamento conjugal, quando o adultério ele se estabelece e quando ele acontece. Um desses exemplos está na vida de Davi. Muitos, para viverem a sua impureza sexual, têm usado esse exemplo como uma tentativa para se justificar. Afinal de contas, se o homem segundo o coração de Deus, o grande rei Davi, fez, eu também sou humano, eu também sou gente, isso também pode acontecer. Só que nunca se esqueça, meus irmãos, que Davi sofreu sobre si o peso da mão de Deus como punição pelo ato que ele cometeu. Bem, sujeito todos estão. Todos aqueles que estão casados ou não estão sujeitos a uma vida sexual que podemos aqui, sem dúvida nenhuma, chamar de não lícita. Não é o que as Escrituras nos dizem? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa. A pergunta é: convém que eu as faça? Irmãos, a mão de Deus pesou sobre Davi de uma maneira muito forte.
Nós nunca podemos nos esquecer disso, em momento e em situação nenhuma, né? Quando esse exemplo é usado, ele é usado simplesmente para defender o ato que se está cometendo. Mas é preciso que esses dois aspectos sejam pensados: o peso da mão de Deus e a sinceridade do rei Davi diante do Senhor em um ato de contrição, arrependendo-se. Foi lá na frente, foi quando ele é exortado. Mas houve um ato sincero, sim, de arrependimento. Nós vamos estudar, meus irmãos, a santidade da vida conjugal, olhando para dois exemplos. Um deles é o de Davi, que estou me referindo aqui, e o outro é o de José, o famoso José do Egito. A diferença entre eles é que ambos foram tentados. No entanto, um cai em tentação e o outro resiste à tentação. Vamos começar por Davi? Vamos começar analisando a vida do grande rei dentro desse episódio especificamente. Vamos falar sobre o seu adultério. Eu creio que a maioria de vocês que estão me ouvindo agora conhece um pouco da história do rei Davi. A história de Davi, particularmente naquele momento quando ele adultera com Batseba e ele quebra o mandamento de Deus, quebra esse mandamento. Ele não quebra apenas um mandamento, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Esse foi um momento, com certeza, muito ruim na vida de Davi. Não foi um bom momento. Não é um bom exemplo para ser usado. Do arrependimento, sim, porque pecamos, e não vamos pensar especificamente em adultério, mas pecamos contra a santidade de Deus. Ele se arrependeu. Mas, irmãos, vamos olhar para Davi e ver como é que o seu pecado contra o Senhor trouxe de consequências sobre a sua vida. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos observar é que a quebra do mandamento, ou o não fazer a vontade de Deus, foi levando Davi mais distante da comunhão que ele tinha com Deus. Ele foi mais e mais se afastando daquela relação de comunhão que ele tinha com o seu Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. As Escrituras nos mostram que o ato de Davi trouxe consequências muito sérias para a sua vida, de pessoas que estavam próximos dele, como a própria Batseba, e para a nação de Israel também. Na vida de Davi, particularmente nesse episódio, alguns exemplos são tirados dali que vão nos ajudar a estudar um pouco desse assunto, a estudar um pouco da santidade na vida familiar, santidade na vida conjugal. Uma primeira situação que nós encontramos é a tentativa que se tem de argumentar dizendo que os pecados sexuais são pecados que são comuns, são atos comuns que acontecem no meio da juventude ou na idade mais jovem. Então, o primeiro aspecto envolve esse conceito, esse pensamento um tanto que equivocado, de imaginar que os pecados sexuais eles são comuns, afinal de contas, no meio dos jovens. Jovem é assim mesmo, né? Está na floridade, está na puberdade, e dentro desse tempo a vida sexual ela se libera, né? E olhando para a vida de Davi, né? Muitos têm pensado nisso, olhando para Davi como rei, pensando nele ainda como aquele pastorzinho de ovelhas que foi ungido por Samuel. Quando isso aconteceu, quando Davi adultera com Batseba,
O tempo da juventude de Davi já tinha passado. Ele já não era aquele jovenzinho pastor de ovelhas que encontramos, meus irmãos, registrado na palavra de Deus. Davi, quando ele era aquele pastor de ovelhas, ele era uma pessoa de um temor profundo a Deus. Ele era jovem e, como jovem, ele era impetuoso, ele era corajoso. No entanto, no meio de tudo isso, ele era alguém extremamente zeloso para com a vontade de Deus. Ele era fiel ao Senhor. Então não dá para olhar para Davi e usar o exemplo de Davi dizendo, olha, Davi pecou, isso é natural da juventude. Bem, na juventude, Davi foi muito diferente exatamente daquele momento que Davi, agora rei, estava vivendo, meus irmãos. Quando ele cai ali naquela armadilha terrível de Satanás, ele já era experiente, já era uma pessoa madura. Não era uma pessoa que fosse imatura, uma pessoa que fosse levada para lá e para cá com qualquer sorte de ideias. Não era assim, não. E nós observamos uma coisa que é muito importante. Se o pecado, meus irmãos, quando cometido, ele não for cortado ali pela raiz, ele vai crescer, vai produzir tronco, vai produzir folhas, vai produzir flores, vai produzir frutos. Porque, naturalmente, se um pecado não for contido, ele vai arrastar outros pecados atrás. E na vida de Davi foi assim. Um pecado foi levando ao outro. Depois, meus irmãos, como eu já disse, dele ter quebrado o 7º mandamento, quando ele adultera, ele também quebra o 6º mandamento. Porque ele, segundo as Escrituras, ele é o autor da morte de Urias. Urias morre pela sua mão, não de maneira direta, mas ele morre pela sua mão com a responsabilidade daquele que planejou e executou o ato através de um soldado. Ele não pôs a mão em Urias, mas ele coloca a sua mão para escrever a ordem que condena Urias praticamente à morte. O pecado, meus irmãos, quando ele não é contido, ele tem uma grande tendência de gerar um segundo, de gerar um terceiro, de gerar um quarto. Um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas. É um abismo chamando outro abismo. É um pecado produzindo outro pecado, para justificar o primeiro ou para tentar ocultá-lo. Vamos dar uma olhada em alguns textos das Escrituras. 1 Pedro 5,8 diz para a gente o seguinte: sede sóbrios. Sóbrio é alguém que não está embriagado, alguém que está no seu juízo perfeito. Sejam sóbrios, fiquem atentos, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E isso é sério. Ele está o tempo todo, meus irmãos, arrumando um jeitinho de fazer com que percamos o mais precioso bem que temos, a nossa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então Pedro disse: sejam pessoas sóbrias, não descuidem, estejam sempre atentos, porque o diabo, ele está atento a toda a situação, a toda a circunstância, e ele está rugindo, tentando tragar a cada um daqueles que se descuidam. 1 Coríntios 10,12 diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Quem está de pé, toma cuidado para não cair. São exortações de Deus
dentro da sua palavra. São apenas 2 versos, temos muitos outros que poderiam se associar a esses aqui e nos ajudar a entender ainda mais a questão da vigilância do coração, a questão do pecado que está batendo a porta e a relação do alimentar pecados por um pecado que não foi deixado de lado, por um pecado que não trouxe arrependimento e não trouxe transformação no coração. Segundo, se o primeiro é uma tentativa de justificar que os pecados sexuais eles são atos naturais da juventude, já vimos que não são. O segundo aspecto diz respeito a uma vida ociosa, ou uma vida de não fazer nada. Esse homem na rede aqui está descansando, mas eu só usei essa situação para ilustrar o pensamento aqui, porque descansar é legítimo, mas a ociosidade não. Tem um ditado que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, né? O diabo não pode entrar na nossa mente, não. Ele não vai entrar nunca em nossa mente. Ele não tem essa propriedade. Mas, irmãos, se não tem nada para se pensar, sugerir alguma coisa atraente pode até mesmo nos seduzir, não é? E a partir daí, tomarmos uma decisão, e uma decisão equivocada na vida, uma decisão errada. O fazer nada, ou a ociosidade, acabou sendo para Davi um terreno muito fértil, meus irmãos, para que pensamentos que não são bons fossem ganhando força na mente de Davi. Fossem criando raiz, fossem crescendo, fossem formando a sua copa, dando flores e produzindo fruto. E por que isso? Simples. Davi estava lá no seu palácio, sem fazer nada, estava no ócio. E não era para ele estar ali, meus irmãos. Os seus exércitos estavam em batalha, estavam em guerra para defender Israel. E, meus irmãos, Davi, ao invés de estar com ele, estava no palácio fazendo nada, né? Usar essa expressão aqui. Ele estava no palácio fazendo nada. O texto das Escrituras nos diz que à tarde, levantando-se de sua cama, ele foi dar um passeio, né, pela sacada do seu palácio. Né? Mas ele não estava nem um pouco preocupado com os homens que estavam morrendo na guerra, se a guerra estava sendo ganha ou não, se os exércitos inimigos estavam avançando sobre Israel ou não. Ele estava sossegado, fazendo nada dentro do seu palácio. E essa ociosidade, meus irmãos, foi ruim para ele. Porque essa ociosidade fez com que a sua cabeça, aspas aqui, vazias de uma coisa, fossem cheias por outra. É preciso ocupar a cabeça da gente, né, o tempo inteiro. Ocupar a cabeça da gente com trabalho, com pensamentos que são bons, pensamentos com relação a Deus, pensamentos maduros, meus irmãos, não pensamentos religiosos obsessivos. Isso é ruim também, porque nos leva a pecar do outro lado. Quando nos tornamos pessoas extremamente arraigadas a alguns conceitos religiosos, nós não damos vazão à verdade das Escrituras e nós nos tornamos pessoas cegas. Nós nos tornamos pessoas obcecadas e quando isso acontece, nós nos tornamos juízes uns dos outros. Isso é ruim. Nós nos achamos os corretos no mundo, os outros errados, e passamos a julgar, a condenar os outros e a tentar corrigi-los à luz do entendimento pessoal e não à luz do que as Escrituras nos apresentam. Terceiro, meus irmãos, os pecados de Davi tiveram terríveis consequências. Muito terríveis. Isso tomando, exemplo aqui dentro da vida de Davi. Esses 2 capítulos, 11 e 12 de 2 Samuel,
mostra que, de fato, Davi se arrependeu. Houve arrependimento na vida dele quando Natan chega e conta a história daquele homem simples com o seu animalzinho e daquele outro rico com muitos animais e o ato de injustiça que estava ali. É importante observarmos que mesmo quando Davi se arrependeu, e ele se arrependeu, ele já tinha arrebentado com a sua família, meus irmãos. E não só com a sua. Ele havia acabado com 2 famílias. A que ele estava constituindo e a de um homem valente, de um homem leal, de um homem cumpridor dos seus deveres, que foi Urias. Urias já estava morto. E agora, um outro haveria de morrer. O filho de Davi com Batseba também teve a sua vida ceifada. Esses 2 salmos, o 32 e o 51, mostram o estado de angústia que viveu Davi enquanto ele alimentava o seu pecado, tentando fazer Urias se tornar pai do seu filho, ou pelo menos tentar induzir Urias a pensar assim. A morte de Urias. E ele diz o seguinte aqui, no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus pesava dia e noite sobre Davi, e ele não atentava para isso. Ele estava sofrendo, mas não queria abrir os olhos para ver a causa do seu sofrimento e da sua angústia, meus irmãos. Só depois que ele confessa os pecados, o seu pecado, né, ou os pecados, é que a sua vida toma uma direção diferente. Ele diz assim, né? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Irmãos, Davi adoeceu. Davi sentiu dores por lutar contra a ação de Deus dentro de si. O pecado, ele é terrível. Ele diz, eu perdi o ânimo, eu perdi a vontade. Fiquei desanimado. E não estamos falando de cansaço por fazer muito alguma coisa, não. No caso de Davi é muito claro, ele estava, meus irmãos, entrando no estado depressivo porque ele estava tentando ocultar aquilo que era claro aos seus olhos. É por isso que estudar o mandamento de Deus não é confortável, meus irmãos. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, ela aponta o dedo diretamente para os nossos pecados, isso é ruim. É ruim para quem quer continuar a viver esse pecado em sua vida. Mas é muito bom porque nos ensina o caminho contrário, que é o caminho da vida. Caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao fim são caminhos de morte. Ele diz, os meus ossos envelheceram, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, perdi o meu ânimo. Porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, ele diz. E meus irmãos, nós não somos diferentes de Davi, não. As Escrituras Sagradas, elas não são apenas registros bonitos de histórias para nós conhecermos, como romances que temos por aí. É profundamente séria com relação, meus irmãos, à vontade de Deus. E ela não pode ser tratada dentro do que ela nos revela, dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, dentro dos mandamentos de Deus, de forma leviana. De maneira nenhuma.
Nós precisamos estar com os olhos abertos. E nós precisamos aprender mais e mais a amar a verdade de Deus, a vontade de Deus, e fazermos isto de forma corajosa, porque não é fácil, meus irmãos. E não é fácil porque vai nos levar a situações difíceis, como foi a situação de José. Não é fácil amar a palavra de Deus e não é fácil viver a vontade de Deus. É preciso ter coragem para isso. José, assim como Davi, eram dois servos do Senhor. No entanto, José, apesar de jovem, né, no caminhar da sua vida, e quando ele é vendido pelos seus irmãos, ele tinha toda a certeza da verdade de Deus e ele teve coragem de viver fidelidade a Deus, mantendo-se puro. Vivendo a santidade de Deus diante de situação de tentação que veio sobre ele também. A gente lembra um pouquinho da história de José. A vida de José foi marcada pela revelação de Deus também. Ele teve sonhos e os seus sonhos trouxeram certa revolta e certo descontentamento por parte dos irmãos e também pela preferência que José tinha do seu pai. Seu pai tinha uma certa preferência por José. Ele era o penúltimo dos filhos, depois dele veio Benjamim. E nós observamos que eles armaram uma cilada para Davi, eles queriam matá-lo, Rúben não permitiu que isso acontecesse, foi jogado dentro de uma cisterna, um buraco, um poço para acumular água. Passa uma caravana nômade de ismaelitas, ele é vendido para os ismaelitas chegam no Egito e vendem José para o chefe da guarda de Faraó, o chefe da guarda egípcia. Então, de um homem livre, ele passa a se tornar agora um escravo. Esse escravo, as escrituras dizem que, pela sua forma de viver com Deus, Deus fez com que tudo aquilo que José botasse a mão progredisse. E assim foi na casa de Potifar. Ele é colocado agora como o governante da sua casa, como o mordomo da sua família. O mordomo é aquele que administrava as coisas do seu senhor, um homem de confiança. Tudo que o Potifar tinha estava nas mãos de José. José era responsável por tudo aquilo. Verso 39:6 nos diz o seguinte: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de porte e de semblante. Tudo estava nas mãos dele. E José, não é? Ele, pelo jeito que o texto diz, era um bonitão, é um galanzão. E meus irmãos, olha só, né? José era formoso de porte e de semblante, sua beleza e porte fazem o quê? Chamam a atenção da esposa de Potifar. Chama a atenção da sua patroa. Tinha o patrão e a patroa. Chama a atenção da patroa. E a patroa começa a dar em cima de José. Ela começa a querer enamorar-se dele. José se tornou o alvo da luxúria, da cobiça daquela mulher. Ela não estava preocupada com seu marido, ela queria José, ela queria se enamorar dele. E meus irmãos, José, ele se recusa. Ele não quis. E por que ele não quis? Vamos ver esses motivos. Primeiro, ele não iria trair a confiança do seu senhor. Ele não iria trair a confiança de Potifar, meu.
Ele diz isso: eu não trairia ao meu Senhor. Eu não faria isso. Meu Senhor depositou confiança em mim e eu não vou traí-lo. E depois, o segundo aspecto é que ele não iria contra a vontade de Deus. Ele não pecaria contra o Senhor. Olha o que o texto diz. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Ele sabia, meus irmãos, que o ato que ele cometeria seria um adultério. E esse ato era um ato pecaminoso. Apesar de ter dito o que disse, a esposa de Potifar continuou atrás de José e se insinuava diariamente, querendo que ele se enamorasse dela. O que ela faz? Ela dá um jeito, né? Ela vai para cima de José. E quando ela vai para cima de José, José se afasta. Ele sai, ele vai embora. E ela fica com parte da sua roupa na mão. E ela usa isto para dizer que José, afinal de contas, a havia desrespeitado. Ela inverte a situação. O resultado foi José sendo lançado na prisão. O que é muito importante a gente observar é que José decidiu pagar o preço da sua fidelidade. Ele perdeu toda a sua condição na casa de um homem poderoso. Ele perdeu a mordomia que ele tinha ali, os privilégios dele. Perde tudo isso porque ele preferiu continuar em fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, um outro argumento que a gente encontra hoje, né, além de dizer na juventude não dá para segurar, é olharmos para aquilo que tem se dito hoje, que a pressão da sociedade é tão grande e é muito difícil manter uma vida pura. Irmãos, o que há hoje não é menor do que aquilo que José enfrentou. Absolutamente. O que se enfrenta hoje é tão grande quanto o que José enfrentou no seu tempo e na sua época. É tão grande quanto aquilo que ele experimentou naquele instante. A pressão, ela foi extremamente grande com ele. A diferença está na decisão que se toma, de onde está colocado o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. O coração de José estava em Deus. Então, se o coração de José estava em Deus, meus irmãos, Deus era o foco da sua vida. José estava muito interessado em agradar ao seu Deus. Muito mais do que aquilo que ele poderia conseguir com os benefícios que ele tinha como o mordomo na casa de Potifar. O resultado é que Deus honra a fidelidade, meus irmãos. E Deus honrou a fidelidade de José, abençoando. Ele vai se tornar, nós conhecemos a história, né? Ele vai se tornar administrador ali dentro da prisão. Ele ganhou tanta confiança que ele cuidava dos outros. Ele sai da prisão, ele agora, quando ele sai da prisão, ele sai por um ato de revelação do próprio Deus a Faraó. E José vai lá, interpreta o sonho de Faraó, e Deus o abençoa de forma tal que ele se torna mordomo da terra do Egito. Mordomo de Faraó, o segundo dentro da terra do Egito. Nós observamos que vale a pena, meus irmãos, a fidelidade. E quando olhamos para o Novo Testamento,
E Jesus, ele se torna para nós, assim como os demais apóstolos, base para termos uma compreensão interpretativa melhor de tudo aquilo que fora revelado antes da vinda de Cristo, né? O Novo Testamento ele vai clarear aspectos que estavam mais obscuros lá atrás. Nós vamos encontrar o seguinte: a quebra desse mandamento é um pecado tão grave que ele é suficiente, meus irmãos, para quebrar os laços da vida conjugal, os laços do matrimônio. Jesus afirma isso. É tão grave que é o único, de fato, capaz de separar um homem e uma mulher dentro da sua relação conjugal. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Olha o que Jesus diz agora: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar de uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Outra versão diz: se olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Bem, isso serve para a mulher também, né? Qualquer uma que olhar para um homem com intenção impura também cometeu adultério. Irmãos, vejam como o espírito da revelação de Deus, ele é maior, ele é mais alargado do que aquilo que imaginamos. Jesus disse que se alguém destratar o seu irmão, ele está cometendo um ato que ele vai enquadrar dentro do não matarás. Agora, Jesus diz que se alguém olhar para uma outra pessoa com intenção escusa, ele já adulterou. Então, nós observamos que o que Deus está fazendo em Cristo, Cristo que é Deus dentro, que é a segunda pessoa da divindade, meus irmãos, é ensinar que o matrimônio ele é santo, que a relação de família ela deve ser santificada e que o matrimônio precisa ser bem vivido e a relação conjugal ela precisa ser bem entendida. O adultério é, segundo as Escrituras, o único meio que uma vida a dois pode ser de fato perdida em seus laços. Não é para castigar, é para preservar que Deus estabelece essa relação. Portanto, olha o que Jesus disse: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Meus irmãos, nada vale a pena se nós nos afastarmos da nossa relação pessoal de comunhão com Deus. Ele usa esse exemplo, né? Nós temos esse exemplo ali. O pecado é tão sério que ele diz: é melhor você perder uma parte do seu corpo do que cometê-lo. E hoje, quando a gente pensa nesse mandamento, nós vemos que há um desrespeito muito grande. E perguntas vêm a nós. Nós estamos fugindo ou nos expondo diante das tentações? Nós estamos tomando uma atitude semelhante à de Davi ou estamos tomando uma atitude semelhante à que José tomou? Hoje, meus irmãos, é uma facilidade, né? A gente tem aí a internet com os canais fechados, canais abertos na televisão, revistas, livros e tantos outros meios que favorecem alguém se quiser usar a pornografia. Tudo está muito fácil.
A gente vê tantas insinuações sexuais, defesa da imoralidade. Defesa, meus irmãos, a uma vida de sexualidade antibíblica. É interessante que, às vezes, os próprios textos das Escrituras são distorcidos, porque são mal interpretados. E texto mal interpretado, ele gera uma concepção errada do que Deus, de fato, está querendo mostrar para nós. Que atitude nós devemos tomar diante dessas situações? O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como José fez, ou devemos fazer como Davi fez? Fazer como Davi fez, ou tomar uma decisão como foi aquela que José tomou? Irmãos, nós precisamos pensar da maneira correta. Temos mentes bem trabalhadas. Precisamos ocupar o pensamento com as coisas que são de Deus, meus irmãos. Isso, se quando nós fazemos, segundo Paulo aos Efésios, mostra que nós estamos nos revestindo da armadura de Deus, já que o maligno o tempo inteiro está jogando dardos inflamados sobre nós. Olha o que diz Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Lembre que para resistir firme a uma vida de santidade familiar, não adulterando, é preciso ter coragem. Mas eu digo que é preciso ter coragem para viver a vontade de Deus em nossa vida. Não apenas dentro dessa área. Talvez dentro dessa área você não tenha nenhuma dificuldade. Talvez você tenha. Mas com certeza, em alguma área da sua vida você tem dificuldade. Então é preciso ter coragem para viver a vontade de Deus dentro dessa área da sua própria vida. Coragem sim, porque, irmãos, tomar a verdade de Deus é tomar também responsabilidade. E quando tomamos responsabilidade, temos que estar prontos para as consequências que virão sobre nós. Não é muito fácil manter o testemunho como o de José. Um testemunho que envolve diferença. Ter diferença, meus irmãos, é estar sujeito a ser ridicularizado pelas pessoas, a ser desconsiderados por elas, porque elas não entendem de fato o que representa aquela atitude, porque para elas não tem sentido. Falta-lhes o motivo do sentido que é a pessoa de Cristo Jesus. Mateus nos diz assim, palavras de Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, nós terminamos lembrando que o 7º mandamento ensina a nós o valor da santidade do matrimônio e o valor da santidade na família. Esse mandamento está nos ensinando isso. Quanto vale a nossa família? Quanto vale a nossa vida conjugal? E lembrar que tudo começa com toda grande fogueira. Começa com uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha apagada logo no início, ela não permitirá que uma grande fogueira aconteça na palha seca do nosso coração. Irmãos, Deus abençoe, Deus renove a nossa vida e nos ajude dentro do cumprir da vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus nos renove em sua santidade. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus e depois então voltamos para encerrar. Senhor.
sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, pois sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina em fim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Vamos orar? Senhor, tua vontade é soberana e bendita, Pai. E fazer a tua vontade é a luta diária para cada um de nós. Vivemos, Senhor, a santidade da nossa vida em todos os aspectos que nos envolvem, não é fácil. Mas é possível, Pai, porque o teu Espírito está agindo em nós. E, ó Deus, nos exorte sempre, para que os nossos pecados eles se tornem claros diante dos nossos olhos, nós temos coragem de pedir perdão ao Senhor, de mudar a direção da nossa vida, de alimentar o nosso coração, Pai, com a tua verdade. Cuida de nós, nos abençoe, nos dê da tua proteção. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, meus irmãos, o amor de Deus, o nosso Pai, e a instrução, o consolo e a direção do Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e Deus cuide de cada um, meus irmãos. O casamento não é a união entre duas pessoas iguais. O universo masculino e o universo feminino são distintos, às vezes até conflitantes. Dr. John Gray, ao escrever sobre esse assunto, diz que o homem é de Vênus e a mulher é de Marte. Significa que o casamento é uma espécie de mistério que a mente mais arguta não pode decifrar. É por esta causa que às vezes há conflitos na vida conjugal. Conflitos por causa da comunicação, conflitos por causa da cosmovisão, conflitos porque tantas vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, conflitos na área da criação dos filhos, conflito na área das críticas à família um do outro. São tantas as coisas que podem gerar tensões e conflitos na vida conjugal. Solução disso não é desistir do casamento e partir para outra experiência. O divórcio nem sempre é a solução, via de regra não é.
Está provado que as pessoas que se divorciam e casam de novo, 70% dessas pessoas reconhecem 10 anos depois que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. A solução não é sair de um casamento conflituoso, é resolver os conflitos. Como é que se resolve isso? Com humildade, reconhecendo o seu erro, tendo coragem de pedir perdão e acertar os ponteiros. O segredo é pensar no outro antes de pensar no eu, é ter uma vida altruísta e não egoísta. As feridas se curam através do perdão. O perdão é melhor do que a mágoa, o perdão cura, o perdão restaura. O perdão dá a nova chance a este casal em tensão e conflito a recomeçar com novas bases, com redobrado amor, com paciência, com doçura e com a graça de Deus.